Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sistemas digitais. Bom dia, professor. Todo mundo consegue me ouvir bem, né? Pelo menos eu tô de boa. Ok. Então tá bom. Se alguém não conseguir ouvir, avisa, tá? Vou começar a compartilhar a tela aí com vocês, tá? Da aula de hoje. Antes de começar aí o tema de hoje, só vou lembrar para vocês, primeiramente, que a aula está sendo gravada, tá? E aí vai ficar disponível no AVA para quem não pôde assistir. A aula passada já está disponível no AVA. Quem quiser assistir a aula de mapa de Carnot, por exemplo, está no YouTube e está no AVA, tá um link para o YouTube, tá? E também tinha um trabalho lá no AVA disponível para mapa de Carnot e ainda, em teoria, já tinha que ser entregue, mas deixei aberto ainda, então entreguem, por favor, agora, quem não conseguiu enviar, tá? Não conseguiu ainda entregar, entregue ainda hoje, tá? Tranquilo, professor. Beleza, então. Tá bom. Então vamos lá. E continuem fazendo as atividades do AVA, tá? Deve aparecer atividades para vocês. Vão fazendo as que vocês conseguem aí, tá? De boinha. Não sei se a gente. Eu acho que a gente deve estar uma semana atrasado, mais ou menos, no conteúdo. Então, pelo menos finalizando a unidade 2 primeiro. Uhum. Tá? Você tava de Beleza. férias, né? Passou uns dias de férias. É. Dois feriados aí é complicado. É. Os dois feriados a gente teve, exatamente. Deu pra dar uma descansada um pouquinho. Pois é. Isso aí, os dois feriados caíram na sexta aí. Pegaram para as mesmas turmas. As mesmas turmas pegaram o feriado. Aí brasileiro já não gosta, né? A emenda. Verdade. Bom, o tema de hoje é um tema muito interessante, assim, sabe? Que muitos circuitos utilizam, muitos aparelhos eletrônicos utilizam, tá? São as unidades aritméticas lógicas, né? A gente vai ver circuitos somadores e circuitos subtratores, tá? É os transistores? Não. Sim, ou seja, todo circuito Tomador. digital, todo circuito digital ele está composto por transistor, né? Uhum. Só que a gente não estuda aqui o fenômeno do transistor, a gente só estuda os circuitos digitais mesmo, né? E Ah, as não, coisas de que a gente boa. pode. Aí assim, vocês vão entrar dentro do chip, estudar os transistores, eletrônica analógica, né? Aí vocês vão, Aí sim. como é que funciona o transistor? Aqui a gente imagina o circuito integrado e o que a gente pode fazer com ele em termos de comportas, né? De Uhum. portas lógicas. Então, a gente vai ver como somar e subtrair números binários. Vocês vão dizer, mas e a porta OR não era que somava? Bom, é uma soma OR, né? Não é uma soma binária. Você não tem um mais um, por exemplo, dois, né? Você Uhum. não tem o dois representado em binário, tá? Então, não é um somador. Tá? Aqui a gente vai ver como circuitos para você somar e subtrair, tá? Sim, sim. Ok, vamos... Ok, então, se vocês não estiverem visualizando o slide, me avisem, tá? Vamos lá com circuitos somadores. Então, a gente já
já aprendemos, né, fazer operações lógicas como OR, AND e NOT. Né? A gente já aprendeu o OR, que você tinha uma saída 1 quando uma das entradas estivesse em 1, né? Uma saída verdadeira quando uma das entradas fosse verdadeira, tá? Ou uma saída com uma tensão em alto quando uma das entradas tem tensão aplicada, né? Mas a pergunta é, será que a gente pode usar circuitos digitais para fazer operações aritméticas? Essa é uma grande pergunta, né? Como funcionam as calculadoras, por exemplo, as calculadoras digitais, né? A gente vai começar a estudar esse tipo de circuito, tá? Como a gente pode fazer somas. Então, vamos lá. Circuitos sumadores primeiro. Bom, esses são os tipos de circuitos, né, que realizam operações de adição e subtração com números binários, tá? Que a gente usa uma lógica binária, tá? Então a gente tem que lembrar de como é que a gente somava em binário, tá? Não vamos esquecer das primeiras aulas, né? De como é que a gente representava números em binários e como a gente fazia a soma, tá? E a gente agora vai construir circuitos para fazer isso, né? Para fazer as somas que a gente fazia à mão, tá? Esses somadores, eles fazem parte, né? Eles são do subsistema chamado Unidade Lógica Aritmética, ULA, ou também que vocês podem encontrar ALU, né? Quando a sigla está em inglês, então vocês colocariam ALU, ou ULA em português, né? Dos computadores e microcontroladores presentes, né, em vários circuitos, mas inclusive nas calculadoras digitais. Então, o que eles fazem? Eles são responsáveis pelas operações aritméticas dentro do sistema digital. Só me dá um feedback, vocês estão vendo agora o slide 6? Sim, professor. Ok, então tá corre boa a transmissão, tá? Então, qual é a ideia? Que você some, né, em binário, tá? A gente tem dois tipos de somadores. Tá? Eles podem ser do tipo somador, do tipo somador completo. Aí a gente já vai ver o que é isso. Tá? Porque meio somador e somador completo. Deixa eu ver. Os alunos. Então, vamos lá. O que é o meio somador e o que é o somador completo, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente tem o número A, o número B, e a gente queira somar. E a gente vai perguntar como a gente faz essa soma. Porque o B, as combinações possíveis. A gente tem duas entradas, né? A gente quer somar duas entradas. Então, a gente tem as combinações possíveis das entradas, né? Faz sempre assim, essa tabelinha aqui. Tabelinha da verdade, né? Tá. Vamos lá. Se eu tivesse que somar 0 mais 0, isso é quanto? 0. 0 mais 1? 1. É 0. Mais 0 é 1 também, né? Concordo? E 1 mais Sim. 1? E 1 mais 1 é quanto? 1. Não.
Se você somar em binário 1 mais 1, tem que ser 2, né? Não é? É 2. Então seria isso aqui, né? Isso é o número 2, né? A soma teria que ser 1, 0. A combinação 1, 0, que é 2, né? A soma OR, né? A soma OR de 1 com 1 é 1. Mas aqui, se a gente quiser fazer realmente a soma aritmética, teria que ser 2. Então, em binário, eu teria que representar com 1 e com 0, né? Concordam? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 0 e vai dizer que a gente levou o 1, tá? A gente coloca um QR de saída, tá? 1 mais 1, a gente coloca o 0 e leva 1, tá? Então, nas primeiras somas que a gente tinha aqui, agora vamos ver qual é esse QR. Quanto eu levei aqui na primeira soma? 0 mais 0, não levei nada. Não precisa levar nada, né? 1 mais 1, 0 mais 1 é 1, não leva nada tampouco. 1 mais 0 também não leva nada, tá? Agora, 1 mais 1, coloca o 0 e leva 1, tá? Imagina que você está somando. Então, você coloca o 0 e leva 1, tá? Tá claro isso aí, pessoal? Ou não ficou suficientemente claro? Sim, né? Tá, ok. Beleza. Então, isso é importante entender bem isso aí, né? O que é essa saída QR aí? Tá? Então, a gente tem o seguinte, ó. Professor, Oi? explica essa parte do C aí, por favor. Do C? O C é o QR de É lá na saída, né? tabela. Isso, na tabela aqui, ó. Você tem 1 mais 1 é 2, tá? Então, como é que você somava lá? Você colocava o 0 e levava o 1, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uma coisa diferente para você entender o que a gente está fazendo. Vamos inserir uma tabelinha aqui de 3 colunas. Suponha que você tenha que somar esses dígitos aqui, ó. Como é que você faz a soma? Você imagina que há um número em cima e um número embaixo, tá? Como você faz a soma? Você pega 0 mais 0, né? 0 mais 0 é 0, tá? Aí você vem para... lembra que você vai... como é que você ia na soma com números decimais? Você ia da unidade, dezena, centena, né? Então você olha para o lugar das unidades, né? Aqui no caso seria para o primeiro... para o bit menos significativo, 0 mais 0, 0. Depois você vem para essa outra coluna. E aí você tem 1 mais 1. Isso é quanto? É 2. 2. No caso é 1, Então, 0. 1, 0. Mas você não vai escrever 1, 0. Você vai pegar o 0 e vai levar o 1 para a próxima coluna, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá bom. Você pega o 0 e leva 1, né? Você escreve o 0 e leva o 1. E esse QR é o que está representando isso, é quanto você levou. Né? Quanto você mandou para outra coluna. Você mandou um 1 para outra coluna. Tá? E agora sim, e 1 mais 0. Agora você tem 1 mais 1 mais 0. Mais E aí 0. sim você tem que colocar... Aí você já não tem mais para onde levar, então você colocaria isso aqui, né? 1, 0. Tá? Então ficaria... Saquei. Tá? Então, o QR, essa coluna aqui, o QR, é o quanto você vai levar para fazer sua soma. Então, se eu for 0 mais 0, é 0, não leva nada. 0 mais 1 é 1, não leva nada. 1 mais 0 é 1, não leva nada. 1 mais 1 é 2, então eu coloco o 0 e levo 1, tá? Beleza. Agora continuamos, tá? Então, você vê, a gente tem duas entradas e a gente tem duas saídas. A gente tem a saída soma
e a saída do QR out. QR out, né, que a gente fala. Vai 1. Esse QR quer dizer vai 1. Então, o circuito meio somador aceita 2 dígitos binários em sua entrada e produz 2 dígitos em sua saída. Então, você vai colocar 2 dígitos e você vai ter uma saída de 2 dígitos, tá? Bom, será que a gente poderia... A gente tem a tabela da verdade. A gente pode construir esses circuitos, não é mesmo? Eu posso construir um circuito com portas lógicas, porque eu já aprendimos a fazer isso, tá? Você tem a tabela da verdade, a partir da tabela da verdade eu podia fazer mapa de Carnot, eu podia encontrar funções, eu podia encontrar circuitos, isso a gente aprendeu a fazer. Então vocês concordam comigo que a gente podia construir esse circuito aqui, né? Que em função dessas duas entradas, gerassem a soma e o QR out, tá? Não parece difícil, né? Fazer esse circuito aí a partir da tabela da verdade, né? Vocês poderiam pensar numa combinação de portas lógicas que, dadas essas entradas A e B, gerassem essas saídas soma e cout. Concordam? Simples. E Mas na montagem do circuito, eu vou Isso. focar mais no Scout ou também na soma? Nos dois. Você tem duas saídas. O seu circuito tem que apresentar duas saídas. Tá? O mesmo circuito. No mesmo circuito, você vai colocar o A e o B e vai tirar uma soma e um cout. Tem que sair os dois daí. Tá? Vamos tentar construir esse circuito. Tá? Aqui. Bom, observei alguma coisa aqui na tabela. Ó. O cout é 1 apenas quando as entradas A e B são 1. Isso aí é uma porta bem conhecida, né? Qual é a porta que é 1 unicamente quando as duas entradas são 1? End. É a end, tá? Então, a end é, é a porta que me permite fazer o cout, tá? Ver quanto foi o meu QR de saída, tá? Então, ó, ela só vai ser 1 quando o A e o B são 1. Tá? E, de fato, é o que está aqui na minha tabelinha. Eu construí isso e cheguei a essa conclusão. Então, eu já fiz parte do circuito. E a soma? O que será que está escondido aí dentro desse bloco amarelo? E que vocês olhem para a soma? Lembra alguma porta isso aí? Quem lembra de alguma porta que dava esse resultado? aquela que nega? A que nega, que nega a entrada? Você poderia, mas o NOT, né? A NOT entra só uma. Qual você vai negar? Você vai negar o A ou o B? Não é o A negado, não é, né? O A negado seria 1 aqui no primeiro bit, e o B negado também não é, né? Não adianta negar o A ou nem o B. O que você poderia fazer? Eu vou ver se tem alguém aqui tentando entrar na aula. Aqui. Eu acho que tem. Não, tá, estou caindo dentro. Ok. Qual é a porta? Não, você repara uma coisa aí. A soma, ela é 1 quando? Quando o A é 1 ou quando o B é 1. Tá? Ou seja, quando existe uma quantidade ímpar de 1 nas entradas. Né? Qual era essa porta? Que era 1 quando a quantidade de entradas verdadeiras fosse ímpar. Ou no caso, para duas entradas. Hã? Achou? É a XOR, exatamente. Exatamente, ó. Esse é um XOR. Tá? É claro que vocês poderiam encontrar outras combinações de portas aí fazendo, por exemplo, a tabela da verdade. Tá? Se você, não tem a porta XOR? Dá para construir isso aqui com AND, com NOT. A gente já até viu, acho que como fazer isso, né? Não tem problema. Você pode construir com outro. Mas se você tiver uma porta XOR, é que só uma porta XOR.
Então, veja bem que interessante, né? Nossa porta XOR soma as entradas. Ela soma as entradas, ó. E junto com uma AND, você tem a soma e o carry out. É muito legal isso, né? Um circuito bem simples, ó. Duas portas. Com duas portas, você tem seu circuito construído. Tá? Então, a saída soma é apenas se os valores apenas quando há uma quantidade ímpar de 1 nas entradas. Tá? No caso, é quando A e B são diferentes. Aqui, isso porque tem duas entradas. Mas se tivesse 3, 4, a XOR, ela é 1 quando há uma quantidade ímpar de entradas verdadeiras, né? No caso, somente o B, somente uma é verdadeira, então é 1. Ou somente o A, então somente uma entrada é 1, então é 1. Se tivesse 3 entradas em 1, também ela seria 1, né? Desculpa aí, professor, mas tem 2 alunos querendo que o senhor aceite eles aí para ter aula. Opa, obrigado. Não estão me aparecendo, não. Não está aparecendo Eu vou ninguém falar com aqui. eles aqui então. Só um momento. Ah, não, aqui achei. Opa, é verdade. Estava esperando, realmente. Eu não sei porque alguns alunos não caem exatamente dentro já da aula, né? Alguns nem precisa aceitar, eles entram direto, e outros têm que aceitar. Então tá bom. Desculpa aí, pessoal, desculpa aí quem estava esperando aí, eu não vi que vocês estavam aí aguardando, tá? Tranquilo, obrigado. Tá, ok. Bom, a gente está vendo circuitos somadores, tá? Então, depois vocês acompanhem aí o começo da aula, que ela vai ficar gravada, tá? Que chegou um pouco atrasado. Olhem a aula do começo, tá? A gente deduziu, então, que um circuito meio somador você pode construir com porta XOR e uma AND. A XOR dá o resultado da soma dos bits, que a gente está vendo é soma binária, e o Cout dá o QR de saída. Então, se somar 0 mais 0 é 0, não tem nenhum QR, não levo nada, então é 0. 0 mais 1 é 1, e não precisa levar nada, então é 0. 1 mais 0 é 1, e não leva nada, é 0. E 1 mais 1 é 2, tá? Não é 1 como na OR, né? Aqui a gente está fazendo a soma binária, tá? Se é a soma binária, 1 mais 1 é 2, então o 2 se escreve com 1 e com 0, né? O 2 é 1 e 0, então o que eu escrevo é o 0 e levo 1. Coloco o QR out, o 1, tá? Estou levando 1. E eu construí meu circuito a partir dessa tabela, é o circuito que faz isso. Que me entrega uma soma e entrega o QR out. Quanto foi o dígito que eu levei ao somar os dois dígitos. Então, aqui eu vou ter o dígito da soma e aqui o que eu levei para fazer essa soma, tá? Só que vocês podem pensar uma coisa, tá? E essa tabelinha aqui pode nos ajudar. Vocês disseram, tá ok. A gente tem um QR out e a gente tem a soma, tá? Então, quando eu coloquei aqui esse exemplo, tabelinha que a gente somou, a gente tem o número 110 mais o 010, né? Então, eu somei 0 mais 0, 0. Não tinha nada para levar. Né? Aqui eu somei 1 mais 1 e é 2. O pessoal falou, é 2, tá? Mas o 2 é a combinação do 1 com o 0, né? 1, 0 aqui é 2. Mas eu só coloco o 0 e levo 1. Coloquei 1 aqui em cima, tá? Aí eu tenho 1 mais 1. 1 mais 1 mais 0, né? 1 mais 1 é 2, já não tem para onde levar, então eu escrevi diretamente o 2 aqui, tá? Vocês reparem que eu tenho também um QR in, tá? Essa representação aqui, o QR out, é quanto eu levei, eu representei nesse meu meio somador. Mas e se tivesse
eu tivesse recebido um, né? Eu tenho aqui o QR out, quanto eu levei. Mas se tivesse uma entrada de 1, isso não tá lá no meu somador, né? Tá, eu tenho soma do A e do B. Mas se eu recebi um QR nessa coluna? Eu teria que usar esse QR. Entende a ideia? Tem um QR de entrada também, não só o QR de saída, tá? Ao eu efetuar 1 mais 1, eu não tinha QR de entrada, mas um 0 e levei 1, tem um QR de saída. Mas nessa soma aqui, na última coluna, eu tenho um QR de entrada, tá? Eu recebi um 1. Então, além do 1 mais 0, eu tenho 1 mais 1 mais 0, né? E no meu meio somador, desse que a gente construiu, a gente só tem entrada, soma e QR out. Viram esse pequeno problema? Conseguem ver que está faltando uma coisa nesse meio somador? Parece que está faltando uma entrada, né? Isso. Isso, né? Tá faltando uma coisa, né? Porque eu tenho o QR out, quanto eu levei, mas ele não me disse se eu recebi alguma coisa aí nessa coluna, tá? E se eu tivesse um QR de entrada ali? Isso está faltando somar, tá? Então a gente vai colocar uma entrada a mais no nosso somador. Vamos colocar 3 entradas nele, tá? Vou colocar o A e o B e um possível QR in, tá? Um QR de entrada. Se alguém mandou um para nossa coluna, tá? Ah, se alguém tivesse mandado um aqui, a gente tem que somar ele, tá? Vamos lá, então. Tá? Dá para entender que tá... Bom, só concluindo aqui, esse aqui é o circuito aí do meio somador, né? Nosso meio somador tem 2 entradas, 2 saídas, tá? A gente já está percebendo aqui que está faltando alguma coisa para dizer que a gente tem o somador completo, né? Está faltando uma entrada, está faltando um QR in, tá? Se a outra coluna nos mandou um para cá, quer dizer, eu posso somar isso aqui, né? Somar esse 1. Então, vocês já podem pensar também que isso aqui vai ficar em cascata, né? A gente vai colocar vários deles junto, no final das contas. Se a gente está construindo somar para um bit, a gente tem um QR, e o outro a gente tem um QR de entrada, a gente pode pensar que o QR out de um bloco entra no do outro bloco, né? Isso um pouquinho mais para frente, mas já para vocês ir pensando. Tá? Vamos lá. Somador completo, então. Aqui a grande pergunta é se eu tivesse recebido um na minha coluna, né? Se eu tivesse um QR out da coluna anterior que me mandou um para essa coluna. Então, além das entradas A e B, eu tenho um QR que eu recebi. Então, como é que fica? Olha bem, eu tenho 3 entradas agora. Um A, um B e um possível QR in. Se eu tiver um QR in na entrada, então eu faço todas as combinações das entradas. Tá aparecendo para vocês slide 17? Sim, professor. Sim. Ok. Então tá. Então, imagina, agora eu tenho um QR in, tenho todas as combinações e tenho o B e o A, né? As entradas A e B e o QR in. E agora vamos efetuar a nossa soma, tá? Da primeira coluna, o que eu tenho? 0 na entrada A, 0 na entrada B e não tenho QR de entrada. Então, quanto é? 0 mais 0 mais 0, 0, né? Concordam? Sim. Depois, 0 mais 0 mais 1? 1. 0 mais 1 mais 0? 1. 1. E agora? 0 mais 1 mais 1. 2. 2. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever 2 assim? Não. Vou escrever Não. o 0. Eu Aí vou é escrever e vou dizer que tem um QR out. Tá? Tá. Escrevo 0 de que tem o QR out. Então, nas somas anteriores eu não tinha QR out. Então, não precisa. Isso aqui, então eu coloco 0 aqui, ó. Tá?
Então, 1 mais 1 é 2, então eu coloco o 0 e levo 1, tá? O 2 é a combinação do 1 com o 0, né? É o 2 binário, tá? 2 decimal. Então, eu coloquei o 0 e levei o 1. Agora, eu tenho 1 mais 0 mais 0. Isso é 1. Não tem QR, né? Então, é 0 QR. Não precisa levar nada. Agora, nessa coluna, eu tenho 1 mais 0 mais 1. Isso é 2 de novo, né? Seria o 1 e o 0. Isso é um 2, tá? Um 2 binário, né? 1 mais 0 mais 1 é 2. Ah, mas eu não vou escrever os dois dígitos. Vou escrever um aqui na saída e o outro eu vou dizer que é um QR de saída. Gera um QR out, tá? 0 aqui e 1 do QR, tá? Agora aqui eu tenho 1 mais 1 mais 0. De novo é 2. Então é 0, coloco o 0 e levo 1, tá? E na última coluna, o que eu tenho aí? Na última fila, desculpa, na última fila, 1 mais 1 mais 1. 3. 3. E como é que é o 3 em binário? 1. 1. Exatamente. Então é 1 e 1. Só que eu não vou escrever 1, 1. Eu vou escrever o 1 da esquerda e vou levar QR out, no 1 da direita, tá? Levei um QR. Aí eu tenho agora minhas entradas e minhas saídas. Novamente, tenho a tabela da verdade. Se eu tenho a tabela da verdade, eu posso construir um circuito que gere essas saídas, né? Não é nada difícil, isso a gente já sabe. A gente pode fazer mapa de Carnot, a gente pode simplificar funções, a gente pode ou tentar reconhecer na tabela diretamente, se a gente tem um pouquinho mais de prática, como a gente fez para o outro, né? O outro a gente só olhou para a tabela e já lembrou das comportas. De cara a gente percebeu que comporta 0, né? Aqui, não sei se é tão simples, vamos ver. Talvez a gente consiga olhar para essa tabela e já encontrar o circuito. Assim não, vocês fazem lá o mapa de Carnot e encontrem um circuito. Encontrem uma função, né? Depois da função, vocês combinem portas e cheguem a combinar as entradas de tal forma de gerar essas saídas aqui, tá? Então, somador completo, o circuito somador completo aceita 2 bits, A e B, e um QR de entrada, sim, tá? E gera um bit soma de uma QR de saída, o Cout, como saída do circuito aritmético, né? Isso a gente já viu, né? A gente fez a tabela. Então, a gente tem 3 entradas, A, B e um QR de entrada, e a gente gera uma soma e um QR de saída. Tá? Coloquei aqui de novo a tabela, né? Cin, soma e o Cout. Essa a gente construiu juntos essa tabela, tá? Só coloquei ela aqui de novo. Bom, a partir do meio somador, a gente sabemos que a soma de 2 bits de entrada é obtida por meio do uso de uma XOR, né? Essa de 2 variáveis. Isso a gente viu lá no meio somador. Se queremos somar mais o bit QR de entrada, devemos realizar uma XOR dos bits de entradas A e B, representando a partir de uma adição, com o bits Cin representada da outra adição. Ah, o que está dizendo isso, basicamente, o que está escrito aqui? A gente quer somar A mais B mais C, né? Isso que a gente quer somar, tá? A gente quer fazer assim, ó. A mais B mais C. A gente quer somar. Pois bem, a gente pode fazer isso aqui, ó. Pego a soma de A e B e soma com C. Concordam? Ó, a soma de A e B, a gente já viu como é que era. Resultava numa XOR, né? Vimos lá. A mais B é uma XOR. Se eu somar com C, eu faço mais uma XOR. Agora, uma XOR da soma de A e B, da saída da primeira XOR com C. Concordo? Essa deveria ser a lógica, né?
Todo mundo enxerga isso ou não? Sim. Tem, né? Ok. Vamos lá, ó. Ó, então esse aqui é o circuito que me dá a soma, que me dá a primeira saída, né? Não estou olhando ele por ser out. Estou olhando a primeira parte do circuito aqui, ó, do somador completo. Então, eu tenho a entrada A, B e um QR aqui de entrada, o QR in. Então, eu somo os primeiros dois bits, o A e o B, e ao resultado de somar A e B, eu somo com C. E eu sei que somar é usar uma XOR, né? Interessante, então eu coloco duas XOR e somo, tá? Esse é o único circuito capaz de somar as três entradas ou poderia construir outro? O que vocês acham? Eu acho que tem um outro. Tem outro, né? Se você só comporta AND, ou NAND e NOR, vocês também conseguem fazer esse circuito, tá? Porque a gente já tem equivalentes aí da XOR com NAND e NOR, né? Então não é nenhum problema vocês fazerem isso, tá? Vocês podem fazer a tábua da... Vocês podem usar o que a gente aprendeu na aula passada, né? O mapa de Carnot, e encontrar uma função e encontrar o circuito, tá? Só que aqui eu já usei um pouquinho de lógica, né? A gente já viu que... Quando a gente somou 2 bits, a gente viu de cara que era Maxor, né? Porque era 1 quando o A e o B eram diferentes, né? No caso de duas entradas. Agora temos três entradas. Se eu somo as duas primeiras e o resultado de somar as duas primeiras, soma com a terceira. Então eu coloco duas XOR e resolvo o problema, tá? Agora falta encontrar ainda uma saída, o C-out, tá? Falta encontrar outra saída, né? Eu encontrei a saída soma, mas falta encontrar a saída C-out, tá? Concordo, né? Tá faltando uma parte desse circuito aqui, ó. Aqui nesse slide está aparecendo uma parte do circuito, né? Veja que eu já mandei lá algumas entradas para baixo para completar aí o circuito, que é para tem que ter a outra saída. Tem que ter duas saídas desse circuito. Tem que ter a saída soma, tem que me dar também o QR de saída. Tá? Tem que dar as duas coisas para ele ser útil. Tá? Então eu vou reparar algumas coisas aqui. Vou fazer algumas observações, ó. O QR de saída, Cout, é 1 apenas quando os bits A e B forem 1, ou seja, quando as entradas para a primeira porta XOR forem 1. Tá? Bom, aqui é duas possibilidades, né? Né? Ou quando um dos bits A ou B for 1 e o QR de entrada também for 1. Isto é, quando as duas... as duas entradas para a segunda porta XOR forem 1. Tá, eu acho que vocês não conseguiram visualizar aqui o que eu estou querendo dizer. Mas vamos olhar na tabela aqui, ó. Vamos olhar na tabela. Então, a primeira combinação é os bits A e B, olha o que está escrito em marrão ali, ó. E sempre olhem para o marrão. Os bits A e B forem 1, ou seja, quando as entradas para a primeira porta XOR forem 1. Tá? Quando as entradas dessa porta forem 1. Vou ver se isso é verdade aqui na tabela. A e B forem 1. Tá? Aqui, ó. O marrão aqui embaixo, ó. Olhe para o marrão agora. Somente para a primeira condição, ó. Se A e B são 1, tá? Olha o marrãozinho. Está aparecendo o slide 24 para vocês, né? Sim. Sim. Então tá ok. Então, né, essa é a primeira condição, ó. Para o carry-out ser 1, é 1 quando A e B forem 1, tá? Então, aqui é 1, ó. Primeira coisa. E você também tem a segunda condição, tá? A segunda condição, vamos lá em cima, diz, ó. Quando os bits A ou B for 1 e o QR de entrada também for 1, tá? A ou B sendo 1, um dos dois, ou A ou B, mas o C também sendo 1. Isso quando se dá? Isso quando as duas entradas para a segunda porta XOR forem 1, tá? Porque se A ou B for 1, na primeira questão aqui, ó, A ou B for 1, isso é saída da primeira XOR em 1, tá? Porque a XOR é 1 quando A ou B for 1, né? Quando um dos dois for 1, não os dois juntos,
tá? Então, quando um deles for 1, somente um deles, então você tem uma saída 1 aqui na primeira XOR. E também e o QR de entrada também for 1. Isto é, quando as duas entradas para a segunda porta XOR forem 1. Então, também eu tenho que ter o sem 1. Tá? O que ele está me dizendo é que eu vou ter 1 também quando aqui eu tiver 1, na saída dessa primeira XOR, tá? E quando eu tiver 1 aqui em C, tá? Aí aparece para vocês. Nessa, a condição em azul está dizendo, ó, que ela é 1 quando eu tenho aqui 1 e aqui eu tenho 1. Tá? Vamos ver se é verdade isso na tabela, ó. Aqui, nesse dígito, aqui ela é 1, ó. O carry out, aqui eu olho para quarta coluna, né? Quarta fila da tabela, o cout é 1. Olha na quarta fila, o que acontece? O B é 1, somente o B, o A não é 1. O B é 1 e o C é 1, tá? Isso é verdade, é o que ele falou. Ou o A e o B sendo 1, junto com a combinação do C sendo 1, tá? Se você olhar já na sexta fila dessa tabela, você tem que o cout é 1, quando o A é 1, o B é 0 e o C é 1. Então, A igual a C igual a 1, tá? Então, é exatamente isso, ó. Combinação de A sendo 0 e B sendo 1 é 1 na saída da primeira XOR, né? E, além disso, C sendo 1. Então, é a segunda entrada da segunda XOR, nesses casos aqui, ó, tá? Então, já posso pensar que eu posso usar essas saídas na construção da saída cout, né? Se é necessária essa combinação, então eu posso usar esse circuito na saída do cout, tá? Então, o cout fica isso aqui, ó, o produto de A com B, que é o A e o B é a coisa marrom aqui, ó, o A e o B sendo 1, tá? O cout é 1, então é o produto de A e B, tá? Ele tem dois termos, o termo em marrom e o termo em azul. Em marrom ali, com marrom claro para vocês, é o A vezes o B. E o termo em azul é a saída da primeira XOR multiplicada pelo Cin, tá? Se isso não fica claro para vocês, essa análise aí que eu fiz em cima da tabela, dá para construir o mapa de Carnot e dá para fazer outro circuito, tá? Mas vocês vão achar que é essa a função que gera o cout, tá? Não é a única, tá? Não é um único circuito, mas esse circuito gera o cout, tá? Como construir o circuito a partir da tabela, isso já é uma coisa que a gente conhece, então não se preocupe se não conseguiram pegar exatamente o que eu fiz aqui. Mas o que é importante vocês entenderem bem qual é a lógica para chegar na tabela, né? Uma vez que a gente chega na tabela, a gente já sabe construir circuitos, né? Mais difícil Essa é regra chegar na vale tabela. para todo somador? Oi? Essa é a regra de todo somador, né? Quando for uma só, ou quando for A igual a C ou B igual a C, para ser um na saída. Na saída veio do cout, né? Cout de todo somador completo, exatamente. Todo somador completo, tá? Na parte do meio somador, a gente não tínhamos Cin, né? Não tínhamos Cin no meio somador, então ficava só A e B. Só essa última parte aqui, ó, A vezes B, né? Se vocês voltarem lá no circuito que a gente fez para o primeiro somador, o cout era só o A e o B. Agora a gente tem o somador completo, então o cout é o produto de A e B mais o produto do A XOR B vezes o Cin. Tá? Aí a gente tem dois termos agora para o somador completo. Ok? E aí a gente projeta todo o nosso circuito, ó. Aí dá o somador completo. Então, as três entradas, a primeira lá que dava a soma, né? A soma a gente viu que é o XOR de A com B e tudo XOR com C, com Cin. Essa é a soma. E
Aí a gente tem o Cout. O Cout é o end de A com B, ou seja, é A vezes B, somado com o quê? Com o C vezes A SOR B. Tá? Somou tudo, tem o Cout. Tá? Então, aí a gente projetou nosso circuito somador completo. Esse somador completo já considera um CIN, um C de entrada, um QR de entrada, um QR de saída. Tá? Tranquilo isso aí, pessoal. Ficaram no caminho. Professor, e na prática, como seria isso? Oi? Prática. Não entendi o que você falou. Desculpa, repete aí para mim. Na prática, como seria? Na prática você geralmente, porque o que isso aqui soma, né? Esse carinha aqui soma o quê? Ele soma 3 bits, né? Tá? Soma só 3 bits. Então, se a gente pensa num negócio lá como a gente tinha aquela tabela, vamos voltar lá em cima na nossa tabelinha. Só vou mostrar. Aqui, ó. Se a gente pensar na nossa tabelinha lá, ó, da soma, ó, né? Essa é a tabelinha da soma. Na prática, a gente quer somar toda a tabela, né? E não só, não só uma coluna dela, né? Concorda? Ó, o que ele dá o resultado? Ele olha para esses dígitos, né? Ele olha até para um Cout, no caso, né? Aqui, ó. O nosso somador completo, ele olha também o C de entrada, né? O QR de entrada, tá? Eu não tinha QR de entrada. Aqui eu não tinha QR de entrada, tá? Então, você imagina, o que ele está fazendo é exatamente isso, ó. Ele está olhando para a primeira coluna, se eu olhar, ele para por coluna, né? Ele está olhando, por exemplo, para essa coluna, eu tenho um 0 mais um 0, e eu tenho um 0 de entrada do QRIN. E o resultado é um 0, tá? É só isso que ele faz. Aqui ele olha, e se eu parasse na segunda coluna, ele olharia para o 0 mais 1, e geraria um 0 e levaria um 1, tá? Mas ele não faz toda a soma de todos os bits ainda, né? Ele consegue somar apenas uma coluna e dizer quanto é o QR de saída, e somente isso. Ele soma uma coluna e diz qual é o QR de saída. Tá? Ele olha... oi? Tá? Ele pega uma coluna, soma e diz, o QR de saída é esse. Mas eu tenho que dizer para ele, ó, seu QR de entrada, por exemplo, é 0. Ah, se é 0, então é 0 aqui e o QR de saída é 0, no caso. Mas ele não pega todos, se eu tenho uma sequência, uma cadeia de caracteres, ele não pega todos eles. Como é que vocês achariam que eu poderia fazer para somar todas as colunas? Para eu ter no final todo esse número aqui embaixo, ó, na saída. O que vocês imaginam? Que é o que o colega perguntou, né? Mas e na prática, professor? Na prática, bom, na prática o que ele está fazendo é somando apenas uma coluna, mas agora se eu quero somar as 3 colunas, o que eu faço? O que eu faria? Sabe o que eu faria? Eu vou minimizar aqui para vocês o seguinte, ó. Sabe o que? Ctrl C, Ctrl V. Bota vários blocos desses junto, ó. Tá? Você tem aqui, ó. Eu pego o Cout desse e coloco no QR de entrada desse aqui, ó. Isso é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Mas eu já vou adiantar isso, já dada a pergunta do colega, ó. Então, aqui eu teria 2 bits, uma coluna delas. Aqui eu teria a outra coluna, ó. E eu pegaria o Cout e jogaria aqui no Cint, tá? Se eu tenho o QR de saída, eu posso jogar ele dentro dessa entrada Cint. E aí, aplicando a mesma lógica, eu vou somando 2 colunas. Aqui eu já podia somar 2 colunas. Se eu quero somar 3 colunas, eu faço 3 desses blocos. E aí vai indo,
tá? Deu para entender mais ou menos como é que é isso na prática? Sim, sim. Tem, né? Hein, professor, Se você então jogar se Oi? eu tenho duas entradas, eu vou ter duas saídas, então. Exatamente. Tem um A e B. Então eu Uhum. vou ter duas saídas também no circuito. Eu vou sair no seu circuito. Você tem duas entradas. Duas entradas você tem no meio somador. No meio somador você tem A e B como entrada. E você tem duas saídas. A soma e o carry out. No somador completo você não tem duas entradas, você tem três entradas. Você tem o A e um QR de entrada. Tá? Esse QR de entrada eu recebi um 1 aqui quando eu fui fazer a soma dessa coluna. Parei numa das colunas e estou somando. Mas e se eu recebi um QR aqui? Tá? Então ele me dá a soma do A e do B e mais um suposto QR. Tá? Então eu tenho três entradas e duas saídas no somador completo. Ele soma completamente uma coluna lá da tabela, né? Entendi. Entendeu? E gera aí para mim a soma e o QR out. Aí eu já posso pensar, mas se eu começar a emendar esses circuitos aí em cascada, né? Eu vou fazendo vários desses bloquinhos e vou emendando ele junto, eu vou conseguir somar uma coluna, né? Isso a gente já começa a pensar nisso, tá? É só para vocês pensarem, porque na próxima aula a gente vai ver melhor como a gente faz isso, tá? É uma introdução aos somadores. A gente está somando uma coluna. Mas pensem bem, esse somador soma uma coluna, o resultado de uma coluna só, e não uma cadeia de bits, né? Diz lá, ó, se a entrada é 1 e se A é 1, B é 0 e o C é 0, então a saída é 1. Tá? E o QR é 0. Tá? Esse faz isso. Tá? Às vezes isso já é a principal parte do nosso somador, né? A gente chega nesse circuito aqui. E repito para vocês, é sempre bom lembrar. Vocês podem projetar outro circuito que faz exatamente o mesmo, tá? Esses circuitos não são únicos, tá? Vocês podem usar outras portas e fazer o mesmo circuito. Então, a partir da tabela, o mais interessante é aprender a montar a tabela. O que eu quero aqui na minha tabela, tá? Uma vez que você tem a tabela da verdade, você projeta seu circuito como você quiser, tá? Você pode encontrar a função soma, função cout, pode usar pode fazer o mapa de Carnot, pode simplificar, tá? E pode, inclusive, construir com outro tipo de portas. Portas NAND e NOR, por exemplo, tá? Não é necessário nem sequer usar uma XOR, tá? Se você não quiser usar, não precisa usar. Mas o circuito mais simples é esse, usando o XOR, né? Se a gente tiver a XOR, obviamente, tá? Então, aqui é justamente o que eu coloquei aqui no slide, nem lembrei que tinha colocado, mas vimos que o somador completo pode ser utilizado para a adição de números binários com 2 bits e um QR de entrada. Tá? E a gente está somando números binários de 2 bits, apenas se a gente imaginar uma cadeia de números binários, a gente está somando só uma coluna. Tá? Mas, se quisermos realizar a adição entre 4 bits, utilizando somadores completo, como seria? Como seria a relação Cout de um somador com o Cin de outro somador? Esses bits teriam alguma relação? Tá? Isso só para vocês pensarem, e esse é o tema da próxima aula. Na próxima aula a gente vê esses somadores completos. Professor, Oi? uma pergunta. E multiplicador e divisor também, diferenciado? Sim, tem. Tem tudo que você puder imaginar, a gente consegue fazer, sim. Consegue fazer, tá? Beleza. Multiplicador, se você imaginar... sim, você consegue fazer sim, tá? A multiplicações, inclusive, você pode quebrar em somas, né? Você pode pensar somas, por exemplo, se você quer multiplicar 2x
Essa é o mesmo que somar x mais x, né? Então, você pode, inclusive, quebrar a multiplicação em somas, tá? E divisão também, você pode fazer divisão pensando em multiplicações. Bem interessante, né? Porque, ó, a divisão, se você quer fazer A dividido x, é como você fazer 1 sobre x vezes o A, né? Então, chegamos a essa conclusão, tá? Um exemplo aqui, e aí agora sim. Agora a gente vai ver outro circuito que é o meio subtrator, tá? Agora a gente vai pensar em fazer subtração ao invés de somas, tá? Vamos ver se a gente pelo menos vê o meio subtrator, tá? Agora, o que que a gente tem se a gente quer subtrair coisas? A gente às vezes tem que pedir emprestado, né? É ou não é? Vamos lá. Bom, tá aparecendo para vocês o slide 32? Sim. Tá. Vamos lá. O A é o menino, que a gente vai chamar, e o B é o subtraindo. Subtraindo. A gente quer subtrair o A e o B. Tá? Qual é a diferença aqui? 0 menos 0 é 0, né? Isso. 0 menos 1. 0 menos 1, agora como é que fica? Era para ser menos 1, vai ter que pedir emprestado. Tem que pedir emprestado. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu peço um emprestado, tá? Se eu peço um emprestado, eu imagino isso aqui, ó. Pedir um emprestado, ó. Então, eu digo, não é um 0 menos 1, é um 1, 0. O que que é a combinação 1, 0? Qual o número é esse? Seria, 1, 0. seria número quebrado, né? Sim, mas qual é a combinação 1, 0 binário? O que que é isso? 2, 2, tá? 2 menos 1? Porque agora que eu pedi emprestado, eu consegui fazer a subtração, né? 2 menos 1, 1, tá? Então, ó, só tiro aqui da minha entrada, ó, só vou tirar esse 1, só eu coloquei para você ver, né? Pedir emprestado, o borrow, pede emprestado aqui, ó, como você colocar, você passar a ter 1 do ladinho aqui do 0, daí você tem 2, 2 menos 1 dá para fazer. Então tá, tirei esse 1 aqui de novo, tá? Na primeira coluna, não pedi nada emprestado. 0 menos 0, não pedi nada emprestado. Então, é 0, meu pedir emprestado aí. 1 menos 0 é quanto? É 1, é 1. É 1. Tem que pedir emprestado alguma coisa? Tá pago. Não tem nada para pedir emprestado, né? Não precisa de nada emprestado, porque o A é maior. 1 menos 0, 1. Não pede nada emprestado. 1 menos 1? 0. 0. Pede algo emprestado? Não. Não. Perfeito. Tenho aqui a tabela da verdade de um meio subtrator. Meio subtrator, por que agora eu estou chamando de meio subtrator? Por que será? Hoje ouvimos meio sumador, porque tinha o QR out, mas não tinha o QR que ele podia ter recebido. E por que é meio subtrator e não subtrator completo? Vai faltar a entrada. Falta uma entrada, qual seria ela? Seria o CI? Sei. Seria um borrow. Um borrow que seria aquilo, eu emprestei alguma coisa, tá? Porque imagina, 1 menos 0 é 1, mas se eu tivesse emprestado 1, né? Então, se essa coluna tivesse emprestado 1, ela já não seria 1, ela seria 0, né?
tá faltando esse pequeno detalhe, mas isso a gente vai pensar daqui a pouco. Mas por agora, vamos entender o meio subtrator, né? A gente já vê que falta esse pequeno detalhe, né? Se a gente não está vendo se a gente emprestou alguma coisa, a gente só está vendo se é preciso pedir emprestado para fazer a operação, tá? Então, a gente faz 0 menos 0, a gente disse que é 0, não precisou pedir emprestado nada. Agora, 0 menos 1 não dava para fazer, precisava pedir 1 emprestado. Quando eu pedia 1 emprestado, eu me transformava aqui, o A se transformava em 2, e não em 0. Aí sim, 2 menos 1 dava para fazer, era 1, pronto, tá? Mas se eu pedir alguma coisa emprestada, alguém emprestou. Tá, isso falta dizer quem emprestou, né? Estaria faltando, né? Quem emprestou, tá? Vamos lá. Mas vamos continuar aqui com o meio subtrator. Agora vamos tentar fazer. Bom, vamos olhar para a nossa coluna aqui primeiro. Vamos pensar aqui. Qual seria a diferença? Qual seria, se eu pensasse no circuito agora? Qual o circuito que me daria essa diferença? Vou aumentar aqui o tamanho aqui dos números. Vou dar um pouquinho a fonte. É XOR? Será que é XOR? XOR era 1 quando? Quando se é 2 entradas, a gente pode pensar quando A é diferente de B, né? A é diferente de XOR é 1. Ó, aqui o A é 0 e o B é 1. Então, é 1. Aqui o A é 1 e o B é 0, então a diferença é 1. Aqui o A e o B são iguais, os dois iguais a 1, a diferença é 0. Aqui o A e o B são a diferença é 0. Então a diferença é uma XOR. Só que eu vou deixar claro aqui para vocês, né? A XOR, se é de 2 entradas, é quando as entradas são diferentes, tá? Mas isso só vale para 2 entradas. Se for para 3 entradas, a XOR é 1 quando você tem uma quantidade ímpares de entradas verdadeiras, tá? Aqui também, ó, a gente tem apenas uma entrada sendo 1, apenas o A. Então, 1 é um número ímpar. A quantidade de entradas verdadeiras é ímpar, então a diferença é 1. Aqui também, a quantidade, somente o B é 1. Então, uma entrada sendo verdadeira, isso é 1, tá? Se eu tenho 3 entradas sendo verdadeiras, também é 1, tá? Essa é a lógica da XOR. Número ímpar de entradas verdadeiras, tá? Mas então a gente vê que isso aqui é uma XOR, né? A diferença é uma XOR, tá? E o borrow? Borrow é mais difícil de a gente saber o que é isso? Ele não seria o inverso do in? Inverso de quem? Do diff? Do de entrada. Do entrada. Que teve no. Mas do qual entrada? Eu só tenho A e B de entrada. O inverso do CIN. O que você sobra. Ah, tá. Mas aqui, tá, mas eu não tenho. Você está falando do borrow de pedir emprestado, né? Mas eu não tenho ele. É só o meio subtrator que eu estou projetando por enquanto. Por enquanto eu estou projetando esse circuito aqui. Somente tem 2 entradas, A e B, e o borrow. Eu tenho que ver qual é a combinação de A e B que gera esse borrow aqui, tá? Ó, tá? Ele é 1 quando A é 0 e B é 1. E no restante ele é 0, tá? Ó, ele é 1 quando... bom, aqui eu coloquei XY de entrada, ó, ok. Só troco A e B lá por XY porque eu coloquei B de borrow aqui, né? É a nomenclatura que eu uso no livro. Mas olha aqui, se eu negar o X, nego o X e faço produto com Y. X negado vezes o Y. Vamos ver se isso seria certo aqui, ó. Vamos colocar uma outra coluna. Tá, vamos colocar aqui, ó, coluna. Coluna seria...
Inserir coluna. Tá. Vamos pegar aqui o A negado. Como é que é o A negado? O A negado é o 1, 0, 0. A opção 9 eu coloquei 0, tá? Ó, se eu imaginar o B vezes o A negado, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Né? Então, para eu achar o borro, eu posso fazer o produto de A negado com B. Tá, tá ok? Eu faço essa coluna vezes o A negado. Ó. B vezes A negado. Dá o borro que eu tinha concluído, né? Primeiro eu achei o borro, depois eu vi qual é a combinação de A e B. E agora eu percebi que é o B vezes o A negado. Concordam aí, pessoal? Isso. Isso, né? Então tá. Aí eu pego uma das entradas, o nego, né? No caso lá eu neguei o A e multipliquei pelo B, né? Aqui é o X, né? Nego X e multiplica pelo B. B é 1, o borro é 1 somente se x igual a 0 e y igual a 1. Então, o borro é o x negado vezes o y, tá? E a diferença é 1 quando há uma quantidade ímpar de 1 nas entradas, ou seja, e a diferença é a XOR do x e o y, o XOR entre as duas entradas. Pronto. Aqui a gente projetou um meio subtrator, tá? Esse é o meio subtrator. Bom, entendi como a gente projetou o meio subtrator, a gente poderia pensar em projetar o subtrator completo. Tá? O que faltaria para o subtrator completo? O meio subtrator tem pedir emprestado. Né? Quanto eu preciso pedir emprestado? Essa saída eu tenho. Mas eu não fiz a seguinte comparação. E se eu emprestei alguma coisa? É isso que está faltando, né? Para ele ser completo. Eu tenho que analisar se, quando eu vou somar uma coluna, quando eu vou subtrair uma coluna, eu tenho que analisar duas coisas. Preciso pedir emprestado? E também tenho que analisar se eu emprestei alguma coisa. Já emprestei para uma outra operação que foi feita. Tá? Aí eu teria o subtrator completo. Então, ele teria 3 entradas também, né? Então, ele possibilita a subtração de 2 bits, x e y, e um bit empresta um de entrada e gera os bits de diferença e empresta um de saída. Tá? Ou seja, ele tem um borro de saída e um borro de entrada. Ou seja, o borro de entrada é emprestei um, tá? E o borro de saída é pedir um emprestado. Portanto, esse circuito possui 3 bits de entrada, x, y, e um borro de entrada, e 2 bits de saída, D e o borro out. Tá? Borro out é preciso pedir um emprestado. Borro in, emprestei um. Emprestei um, então tem um borro in. Preciso pedir um emprestado, então tem um borro out. Então, o somador completo, a gente coloca aqui as combinações. A gente tem uma entrada borro in, tá? Não. Somador completo aqui, ó. Vamos lá, primeiro. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Aqui eu tenho uma entrada emprestei e outra peguei emprestado. Aqui é uma coluna que a gente vai... imagina que a gente tem um minuendo essa combinação de dígitos e subtraindo essa combinação de dígitos. A gente quer fazer a diferença, tá? Aqui a primeira coluna eu tenho que fazer 1 menos 0. Eu pergunto,
emprestei alguma coisa? Não. Não emprestei nada, tá? Não emprestei nada. Peguei emprestado alguma coisa? Também não preciso fazer, né? Porque 1 menos 0 não preciso pegar nada emprestado, né? 1 menos 0 é 1, né? Não peguei nada emprestado. Se eu não peguei nada emprestado, eu já posso colocar um 0 aqui também. Quer dizer que a coluna de cá não emprestou nada, né? Concorda comigo? Quando eu colocar um 0 aqui em cima, eu já posso vir pela diagonal e colocar um 0 aqui, ó. Porque se eu não peguei, se essa coluna aqui da esquerda não pegou nada emprestado, quer dizer que a coluna da direita não emprestou nada, tá? Agora eu tenho que fazer 0 menos 0. 0 menos 0 é? 0, né? 0. Então, eu também não preciso pegar nada emprestado para fazer 0 menos 0. Tá? Se eu coloco um 0 aqui, dei um 0 aqui, tá? 1 menos 1, 0. É 0. E quanto eu peguei emprestado? Nada. Nada. Então, quanto essa coluna aqui emprestou? A coluna, já que estou parado aqui para mais à esquerda. Quanto ela emprestou? Se a coluna mais da direita... 0, né? Ela não emprestou nada, ó, porque a coluna da direita não pediu nada emprestado. Agora eu tenho que fazer 0 menos 1. 0 menos 1 não dá para fazer, né? Então, ela tem que pedir um emprestado. Tá devendo. Tá? Exatamente. Aí, se ela pediu um emprestado, esse 0 se transformou em quê? Numa combinação de 1 e um 0, tá? Então, isso é 2 menos 1. Qual a diferença? 2 menos 1, 1. Concordam? Olhem bem até aqui se vocês entenderam. Tá tudo ok? Tá tudo... Sim? Tá? Então, ó, se ela peguei emprestado 1, automaticamente aqui também tem 1, porque a coluna mais da esquerda, mais para a esquerda, estou 1, porque se a da direita pediu um emprestado, alguém teve que dar. Então, eu completo aqui, ó. Tem emprestei 1, tá? Agora eu faço... eu emprestei 1. Então, esse 1 se transformou em 0, na verdade. Então, eu não posso fazer 0 menos 1. Eu tenho que pedir mais 1 emprestado, né? A me transformar aqui em 2 menos 1, que é 1, tá? E se eu pedir 1 emprestado, aqui também é 1, e aqui também é 1, tá? E se esse carinha aqui emprestou 1, ele já não é 1, né? Porque ele emprestou 1, então ele é 0. 0 menos 0, 0. Não precisou pegar nada emprestado, tá? Se não pegou nada emprestado, a última coluna aqui não emprestou nada. E na última coluna não emprestou nada e tem que fazer 1 menos 0. Para fazer 1 menos 0, não precisa pedir nada emprestado. E 1 menos 0 é 1. Tá? Deu para entender aí a lógica de como a gente faz subtração? Sim, mas aqueles números lá que seriam 2 e 3, eles vão interferir agora não, né? Sim, quando você pega um emprestado, você vai acabar tendo um 2, né? Por exemplo, quando é que foi que eu peguei um emprestado aqui, ó? Aqui, ó, nessa eu tinha que fazer 0 menos 1, né? Eu peguei um emprestado. Se eu peguei um emprestado, não tenho mais 0, tenho o 1 e o 0. Imagina o 1 e o 0. O 1 e o 0 é o 2, né? 2 menos 1, 1. Tá? Então, Tá certo. tá? Isso aqui é só para a gente entender como a gente faz as coisas. Agora a gente vai fazer a tabela da verdade. Tá? Vamos lá. Então tá. A gente tem aqui 3 entradas. Tem o BIN, o borro de entrada. Se eu emprestei alguma coisa, estou falando se emprestei alguma coisa, tem o minuendo e o subtraendo. Então, eu quero fazer x menos y
e tenho aqui se emprestei alguma coisa ou não. E aí combino todas essas combinações possíveis, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, 0 menos 0, sendo que eu não emprestei nada. Então, é 0 menos 0. 0 menos 0 é 0 e tu precisa pedir nada emprestado, tá? Na primeira fila. Na segunda fila, você tem 0 menos 0, mas você emprestou alguma coisa. Se você emprestou alguma coisa, já não tem um 0 aqui. Tá? Aí já complicou. Aí você precisa pedir 1 emprestado, tá? 0 menos 0, mas você emprestou, então você precisa pedir 1 emprestado. Aí você tem 1 menos 0 e é 1, tá? 1 menos 0 é 1, mas você pediu 1 emprestado, tá? Aqui a outra combinação que você tem é essa, ó. 0 menos 1 sem pedir nada emprestado. Sem ter emprestado nada. Então é 0 menos 1. 0 menos 1 não dá para fazer. Você precisa também pedir 1 emprestado. Então o barro out é 1. Aí você tem 1 menos 0, tá? E borro aqui tem um problema. Você tem 0 menos 1, 0 menos 1, e o borro, e você não pode fazer 0 menos 1, tá? 0 menos 1 você não pode fazer, então você tem que pedir 1 emprestado. Se você pedir 1 emprestado, você vai ter 1 menos 1, e 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. Depois você tem 0 menos 1, e você emprestou 1. Se você emprestou 1, você já não tem 1 menos 1. Você tem, você precisa pedir 1 emprestado, tá? Para fazer a subtração, tá? E assim vai. Depois, 1 menos 0. 1 menos 0 e você não emprestou nada. Então, 1 menos 0, não emprestou nada, é 1 e não precisa pedir nada emprestado, tá? Depois, 1 menos 0 de novo, mas tendo emprestado 1. Se você já tinha emprestado 1, o x já não é 1, o x é 0. Então, é 0 menos 0, 0. Tá? Depois, você tem 1 menos 1, sem ter emprestado nada. Então, é de fato 1 menos 1. Se você não emprestou nada, é 0. E você não precisa pedir nada emprestado. Tá? E depois, você tem a combinação 1 menos 1, mas você tinha emprestado 1. Se você tinha emprestado 1, você pedir um emprestado para compensar. E aí sim você tem 1 menos 1 de fato. 1 menos 1, tá? E aí você tem 1 e empresta, tá? Bom, pessoal, na próxima aula, a gente termina de ver como a gente, a partir dessa tabela, constrói o circuito somador, tá? A gente dá o subtrator, né? A gente dá uma revisada aí no subtrator completo, tá? Vamos terminar esse tema, esse assunto na aula que vem, tá? O subtrator completo, tá? Vocês dão igual uma olhada no slide, eu vou disponibilizar para vocês, e na próxima aula a gente termina isso aí, tá? Professor, Oi? tive algumas dúvidas na questão 3 da lista que o senhor passou. Queria que o senhor desse uma olhada. Que pena, você ficou com dúvida na seção, na 3. Você colocou lá na pasta de dúvidas, no arquivo? Não, sobre essa questão eu não achei a pasta de dúvida. Não achou a pasta de dúvida? Deixa eu ver. Você não achou a pasta de dúvidas. Tem uma pasta lá que eu coloquei para você... só que eu não lembro em qual unidade do AVA eu coloquei. É uma coisinha simples, só na questão 3. Na questão 3? Só que também... e o que era?
Na questão 3, ele tinha uma tabela de Carnot com A, B, C e D. E nos quadradinhos tinha lá 1, 0, mostrava qual relação que dava 1, qual relação que dava 0. A equação era para a gente deduzir qual era a equação mais simples da tabela. Uhum. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, o trabalho de vocês. Só que esse computador eu não tenho o arquivo. Onde que tá? Lógica combinacional, produção. Tá. Você pode compartilhar a tela aí pra gente? Compartilhar a atividade, se você tem aí? Deixa eu ver aqui. É porque eu não estou no computador. Ah, não está no computador. Ah, tá, fica um pouco difícil. Sabe o que você faz? Deixa eu ver. Tá vendo aqui, ó? Aham. Manda um e-mail para mim aí com a sua dúvida, tá? Se você não achou a pasta de dúvidas, tá? Aí eu respondo para você, tá? Mas de todas as formas, assim, façam o que puderem do trabalho prático. Não pode completar, não importa, mas faça o que dá para fazer, tá? Tentem completar o máximo possível e mandem o trabalho prático, tá? Eu vou, então, dedicar talvez na próxima aula um tempo aí para a gente tirar qualquer dúvida acerca desse trabalho, tá? Mas manda ele. E manda ali no meu e-mail, então manda um e-mail para mim aí, dizendo sua dúvida e eu respondo para você sua dúvida. Ok. E talvez eu vou fazer assim, ó, para ficar melhor, para ficar mais justo para todo mundo. Vamos fazer assim, ó. Você manda sua dúvida, se você não achou essa pasta de dúvida no Ava, você dá uma olhada na pasta. Se você não achar a pasta, você manda no meu e-mail um arquivo. Daí eu vou pegar esse arquivo e vou colocar dentro da pasta de dúvida. Vou mandar para você e vou colocar também dentro da pasta. Então, se os colegas querem ver essa sessão, talvez outro também tenha a mesma dúvida, então já olhe na pasta, tá? E qualquer um que tiver alguma dúvida do trabalho, pode colocar lá na pasta de dúvidas. Tem uma seção do AVA, tem lá, tire suas dúvidas aqui, tá? Deve estar lá nas primeiras unidades. É a mesma do bimestre anterior, tá? A mesma pasta. Ok. Já está ativada ainda, tá? Se vocês acharem, tiver alguma dúvida, vocês fazem um arquivo e subam lá. Qualquer um pode fazer isso, tá, pessoal? Qualquer um, tá? Beleza. Agora a gente já está com pouco tempo, porque logo tem que começar outra aula, tá? Então, por isso é que, senão eu responderia aqui já para você. Se você tivesse parado antes, eu daria a resposta aí, tá? Tá bom, Ok? professor. Ok, pessoal. Então, tá, até a semana que vem. Fiquem atentos no AVA, pode ter mais trabalhos lá, tá? Termine esse trabalho logo e fiquem atentos que pode ter outro lá, tá? Qualquer dúvida, coloque lá um arquivo na pasta de dúvidas, tá? Beleza. Até mais.